Olá, bem-vindos à Universidade Comunidade, um programa de parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a Câmara Municipal de Araras. Estamos no nosso programa de número 104, lembrando que o nosso programa é transmitido pelo Canal 4 NET e você também pode visualizá-lo pelo Facebook /Universidade Comunidade e também no YouTube. As reprises do nosso programa passam aos domingos e terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Hoje eu tenho o prazer de estar com a professora Caína. Tudo bem, Caína? Tudo bom, Isa? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder conversar com toda a comunidade. Obrigada. E também com o Juliano Esquiava. Tudo bem, Juliano? Tudo, Isa. Prazer estar aqui participando. Muito obrigado. Prazer é todo nosso. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o sistema do programa. Ao invés de ter 2 entrevistadores e um entrevistado, nós estamos com 2 entrevistados e uma entrevistadora. Faremos uma dinâmica um pouquinho diferente. E para começar, nos meus destaques da semana, eu separei um pouco para as pessoas conhecerem um pouquinho os programas de pós-graduação aqui da universidade que acontecem aqui no campus de Araras. Nós temos 4 programas de pós-graduação, estrito sensu. Lembrando que os programas de estrito sensu são referentes ao mestrado e doutorado. Os 4 programas que nós temos aqui na universidade são acadêmicos, não profissionais. Eles têm uma diferença. Então, se você tem interesse em continuar seus estudos após a graduação, de repente pode ser uma oportunidade. Então, os nossos programas são o Programa de Agricultura e Ambiente, que tem por objetivo melhorar a qualificação técnica, senso crítico e formação humanística de docentes e discentes envolvidos diretamente com o curso da pós-graduação, dos usuários de produtos do curso, técnicos e produtores rurais e demais profissionais da área de ciências agrárias. Ele trabalha mais direcionado para a atividade agrícola, a intensificação das atividades agrícolas fundamentais para o desenvolvimento do país. E, além do programa de pós-graduação em agricultura e ambiente, nós temos o programa de agroecologia e desenvolvimento rural, que o objetivo do curso é a introdução de uma perspectiva em relação à produção de alimentos, além da avaliação de agroecossistemas sustentáveis, baseados nos conceitos e ferramentas utilizados pela agroecologia, a qual incorpora as áreas de conhecimento da ecologia, agronomia, economia e sociologia, passando pelas questões relacionadas às estratégias alternativas de desenvolvimento rural e suas perspectivas políticas. Nós temos também, mais recentemente, o programa de pós-graduação na área de ensino, que é o programa que trabalha com educação e ensino de ciências e matemática. Nós estamos formando agora a primeira turma, que começará o ano que vem. Esse programa é mais direcionado às pessoas que trabalham diretamente com a área de educação, principalmente professores da área da educação básica e também professores que pretendem ir para o ensino superior. Além disso, nós temos o programa de pós-graduação em produção vegetal e bioprocessos associados. Este tem como objetivo formar profissionais comprometidos com a produção vegetal, que saibam avaliar as variáveis condicionantes dessa produção e da sua qualidade e a sua interação com processos biológicos, sejam aqueles relacionados à produção vegetal em si ou aqueles empregados na transformação do produto agrícola, visando aumentos de produtividade, eficiência, qualidade e inovação tecnológica. Lembrando que a pós-graduação, ela sempre traz uma possibilidade a mais de inserção no mercado de trabalho, Ela pode ser tanto para ampliar as questões de estudo e pesquisa, mas também aspectos técnicos, que auxiliem aí no desenvolvimento. A pós-graduação em agricultura e ambiente, eu falei pouquinho, porque nós estamos com a coordenadora do programa, a professora Caína. Pode falar um pouquinho mais para a gente sobre o programa, por favor, Caína? Sim, o programa de pós-graduação em agricultura e ambiente, ele tem um mestrado como curso, e o objetivo dele é realmente ver como a agricultura e o ambiente eles podem interagir, como que a gente pode ajudar o homem, a interagir com o meio ambiente sem causar tanto impacto e também tentar mitigar
né, os problemas que o homem já causou, né, trazendo uma melhora, né, para o meio ambiente. Então, esse é o grande objetivo do nosso curso. Nós temos 3 linhas de pesquisa dentro do curso, né? E atualmente nós estamos com 12 professores permanentes e 4 colaboradores. E dentro da área da CAPES, né, para quem não sabe o que é a CAPES, é um órgão do governo federal e lá tem várias áreas, né? E a agricultura e ambiente está dentro da área de ciências agrárias mesmo, né? Nós temos também o outro programa de produção vegetal, que está dentro de ciências agrárias, né, do nosso campus. Temos o programa de desenvolvimento rural, agroecologia e desenvolvimento rural, que está dentro da área interdisciplinar, né? E o de educação, você pode falar melhor de qual área da CAPES que está, né? De ensino. Então, isso tudo vocês conseguem reconhecer que os programas daqui têm uma qualificação reconhecido, né, até pelo governo federal. Então, são programas que vão dar um ótimo embasamento, tanto técnico quanto científico, para quem quiser cursar. E como você mesmo salientou, atualmente, hoje em dia, as empresas, né, até as instituições, elas tratam a graduação como algo obrigatório. E a pós-graduação está já virando um a mais para a pessoa. Então, se ela quiser ter uma melhora no salário, uma melhora na condição técnica de trabalho dela, é super interessante que ela procure uma pós-graduação. O Agricultura e Ambiente, atualmente nós temos, já tivemos 50 defesas dentro do programa. É um programa que foi fundado em 2010, né, a abertura dele. Então, esse ano o programa completou 6 anos já, e com 50 defesas de dissertação. Isso é razoavelmente, né, um número alto que a gente vê, né? Então, e os nossos orientados geralmente já saem com ou com uma qualificação melhor dentro do emprego que tinha, ou já com propostas bem interessantes de trabalho, né? Ou até almejando um doutorado. Então, muitos dos nossos mestrandos, né, que conseguiram o título, hoje estão em outras instituições fazendo doutorado. Certo, muito bom. E o Juliano é aluno, né, do programa. E como é que está? Está finalizando? Como é que está? Eu estou finalizando o projeto. Eu espero defender o ano que vem já. Aí termina. Caramba, que rápido. Passa muito rápido, né? Nossa, eu lembro quando estava fazendo a prova para entrar no programa. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir entrar agora? Estou terminando. Que gostoso, né? Muito bom. Muito bom. Bom, então fica a dica para quem quiser buscar novos horizontes aí, a pós-graduação Stricto Sensu aqui em Araras. Ela está disponível, vocês podem entrar no site da UFSCar, no CCA, né, que é o Centro de Ciências Agrárias, e procurar todas as informações. Alguns processos estão em andamento e outros são durante o ano de 2017. Uma coisa interessante de falar é que nenhum dos nossos programas se paga a taxa de inscrição. Muito bom. Então, porque tem vários programas de pós-graduação que, quando vão fazer o seu processo seletivo, cobram uma taxa de inscrição, alguns até relativamente alta, e o nosso, a taxa de inscrição do processo seletivo é gratuita. Né? Então, alguns programas têm prova, outros é entrevista e projeto, né? Depende do programa que o candidato tiver interesse. Ok, muito obrigada. Bom, passando para a segunda parte do nosso programa, né, aproveitando aqui o grupo que nós temos, eu vou falar um pouquinho da professora Caína, que ela é professora aqui da Universidade Federal de São Carlos, ela está no mesmo departamento que eu, no DCNM, e também como coordenadora da pós-graduação. Você é formada em Biologia, né, Caína? Em Ciências Biológicas, né, tanto licenciatura quanto bacharelado. O mestrado em Biologia Vegetal e doutorado também em Biologia Vegetal. E onde você fez a graduação? Graduação, mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Na Unicamp, que legal. E estamos também com o Juliano, que foi nosso aluno do curso de Ciências Biológicas. E aí, Juliano, o mestrado você falou que está acabando, tem perspectivas aí para... Na área acadêmica? Na área acadêmica, que você pretende? É que, assim, já faz muito tempo que eu estou estudando, né? Eu fiz jornalismo, depois fiz uma pós, depois biologia. Agora eu vou parar pelo menos um ano para repensar o que eu vou fazer. Mas, assim, eu tenho vontade de fazer doutorado, sim, mas um pouquinho mais para frente. Só deixa eu dar uma arejada, porque respirar foi pauleira. Um pouco, né? É isso mesmo, é muito importante. E hoje os dois estão aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre
livros, né? Então, nós temos professor também, né? O Juliano ele é jornalista, mas é também formado em licenciatura aqui pela universidade. Quem sabe será nosso colega ainda na universidade. E, além disso, são escritores, né? A professora Caína fez parte de um projeto grande sobre biologia da polinização, e ela vai falar um pouquinho desse projeto e também sobre um projeto que é tornar o conhecimento científico mais acessível para crianças, jovens e adolescentes, né, através da literatura. Caína, conta para a gente um pouquinho sobre a biologia da polinização primeiro. Bom, essa área no Brasil, ela teve início mais ou menos nos anos 70, né? Os primeiros professores que começaram a trabalhar com biologia da polinização aqui no Brasil foi nessa década de 70. E desde então, sempre nós estudávamos por livros em inglês. Nós não tínhamos uma literatura em português sobre biologia da polinização. Livros clássicos, né, que foram usados, continuam sendo usados, que estão em inglês, mas a gente sentia muita falta de conquistar os alunos que estavam na graduação, né, para ver o encanto dessa área da biologia da polinização e possivelmente se interessar por continuar pesquisando nessa área. Então a gente falou, não, está na hora do Brasil ter um livro em português e, acima de tudo, com exemplos brasileiros, né? Então, porque a gente utiliza os livros em inglês e os exemplos são deles também, né? Imagina a nossa biodiversidade, exatamente, né? A possibilidade. Né? Então, esse foi o principal intuito do livro, né? Ter uma obra em português e com exemplos brasileiros, né? E foi um projeto totalmente financiado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, desde da parte de impressão, né, de divulgação, tudo foi... Então, esse livro ele tem uma distribuição gratuita, é proibida a venda desse livro, né? Nós tivemos a impressão de 2.000 exemplares que foram distribuídos para todas as bibliotecas do Brasil, né, as universidades, para os pesquisadores da área. E nós, à medida que os pesquisadores vão escrevendo para a gente envia esses volumes. Mas o mais importante é que o PDF desse livro, né, a versão online dele, também está disponível gratuitamente dentro do Ministério, dentro do site do Ministério do Meio Ambiente. Então, se qualquer pessoa de casa quiser acessar... É só entrar no site do Ministério do Meio Ambiente, lá tem um linkzinho para publicações, aí abre dentro desse link abre vários outros links, tá? Polinização. Todas as publicações com polinização, inclusive o livro, então está dentro dessa parte do site, né? Então é totalmente gratuito e está em português de fácil acesso para todo mundo, né? E, inclusive não está numa linguagem totalmente científica. Então uma pessoa que, por exemplo, trabalha com paisagismo e quer entender um pouquinho mais da biologia da polinização das flores, pode acessar tranquilamente, vai conseguir ter uma leitura super agradável. Se ela quiser escolher, de repente, plantas que são polinizadas por borboleta, para atrair mais, porque ela... porque aqui nós temos, dentro de uma seção do livro, nós temos todos os sistemas de polinização. Então, aí você vai encontrar sistema de polinização por água, por vento, sistema de polinização por insetos, incluindo abelha, besouros, mosca, e sistema de polinização, borboletas, sistema de polinização por vertebrados, que aí a gente fala um pouco mais dos morcegos e dos beija-flores, né? E é interessante que, numa última sessão do livro, a gente vê as problemáticas que a biologia da polinização está inserida, principalmente declínio dos polinizadores, né? Porque a biologia da polinização não é uma ciência que fica restrita a ambientes nativos, né? É uma ciência que vai para o mercado consumidor também, porque muitos frutos que nós comemos provêm de uma polinização. Então, na última sessão do livro é tratada mais essa parte agronômica, né, da polinização. Então, é um livro bem interessante porque tem todas essas áreas dentro dele. É uma questão que tem preocupado bastante, né, Caína? A diminuição do número de polinizadores, né? Principalmente dos insetos polinizadores. Como que está essa relação? Vocês chegam a tratar disso no livro? Sim, na última sessão do livro, né, tem um capítulo específico sobre isso. E só para vocês verem a abrangência do tema, recentemente a ONU ela
fez uma plataforma interdisciplinar, né, que a gente chama de IPIBS, né? E essa plataforma interdisciplinar tem vários relatórios dentro dela sobre serviços ecossistêmicos. E um relatório que saiu disso, inclusive eu recebi um e-mail hoje falando disso, é sobre a polinização. A preocupação é tão grande dos governos, né, que eles resolveram fazer essa união dentro da ONU com especialistas de cada país. Aqui do Brasil foram 7 especialistas lá para a ONU para resolver isso. E desse relatório, esses especialistas eles vão trazer para os seus países e dentro de cada país eles vão pensar e como uma resolução, um dedinho muito forte da ONU, em tornar isso políticas públicas, né? Então, o intuito fundamental. Então, aí para os próximos anos, eu acho que nós vamos ter um investimento pesado do Ministério do Meio Ambiente nessa temática sobre polinização. Isso é importante. É uma preocupação muito grande com a parte de produção de alimentos. Né? É que as pessoas às vezes não têm noção que quando você usa um defensivo agrícola, né, que é o nome mais brando para o agrotóxico, vamos dizer assim, você acaba, né, matando tudo que está em volta, né? Você não consegue atingir especificamente só aquele indivíduo que vai causar um problema para aquela plantação. E principalmente como é feito, acho que aqui no interior de São Paulo, que é a pulverização com avião, né? E isso acaba dispersando muito, né, no ambiente. Mas isso está proibido já. Ah, já foi proibido. Já está proibido. E né? é no país ou é só no estado? Você tem... Eu não sei como que tá esses dados agora dessa legislação. Inclusive, acho que em fevereiro do ano que vem eles vão ter um encontro bem grande nos Estados Unidos para decidir as políticas de agrotóxicos para toda a América. Né? Então, eu acho que agora todo mundo vai começar a falar a mesma língua, né? Porque você tem algumas moléculas que são proibidas na Europa, mas não são proibidas aqui. Então, eles estão tentando fazer uma lei em conjunto aí para ver se isso impacta de uma maneira cada vez menor o meio ambiente, né? Uma coisa interessante, Isa, eu acho que é a gente passar esse conhecimento para as pessoas, porque muita gente não tem noção que o tomate que elas comem, que o maracujá que elas comem, vem de um sistema de polinização. Parece que o maracujá vai estar pronto lá, né? Não tem noção que precisa ter uma flor antes, que precisa ter um bichinho que vai levar o pólen dessa flor para uma outra flor, para daí o maracujá, por exemplo, o Juliano pode falar isso um pouco melhor depois, surgir, né? Então, é interessante as pessoas começarem a ter essa consciência da demora desse fruto até atingir a mesa do consumidor. Perfeito. Né? E tem algumas problemáticas acontecendo, eu até estava numa discussão esses dias em aula, que um aluno levantou o problema, por exemplo, das jabuticabeiras, né? Que elas estão desaparecendo por conta também de não se encontrar um valor comercial para o fruto. Todo mundo adora jabuticaba, né? Mas é um fruto que estraga muito rápido depois que se colhe. Então, eu fico pensando, né? Eu adoro jabuticaba, acho que eu alugaria uma, assim, para... né? Já que você não comprar, assim, né? Dura muito pouco, então quem sabe, né? Mas eu acabei plantando uma em frente de casa. Agora vai ter jabuticaba lá. Fala pra gente um pouquinho do que a Caína estava falando do maracujá, como é que acontece esse processo. Não, é que assim, o meu trabalho no mestrado foi a respeito de como as pessoas veem a importância das abelhas na cultura do maracujá. Certo. E o principal polinizador do maracujá é uma mangava, que é uma abelha grande, de grande porte. E assim, muitas pessoas, na pesquisa que eu fiz, que era uma pesquisa de percepção, ou seja, eu queria saber o que elas pensavam sobre as abelhas. Elas acham que aquela abelha é um besouro, porque realmente parece um besouro. Ele voa, faz um barulho... E a pessoa pensa que é um besouro. Então, dentro de uma cadeia produtiva, assim, que pega desde agricultor, quem vende insumo, até o consumidor final, eu fui analisando como que cada dessas pessoas via a importância da abelha. Então, o que eu percebi na pesquisa? Que o agricultor ele reconhece a importância das abelhas, ele sabe que ela é importante para produzir o maracujá, no caso, as mamangavas. Já o consumidor final, ele desconhece isso. Então, conforme mais longe da produção, menos ele conhece a importância das abelhas. Perfeito. Por isso esse material da Caína, da biologia da polinização, é importante estar sendo divulgado, porque quanto mais se fala sobre polinização, maior as pessoas acabam se sensibilizando. Porque assim, se você quer mudar alguma coisa na sociedade, se você não sensibiliza, você não muda. Então a pessoa precisa primeiro conhecer. Então isso é muito importante. Conhecer primeiro para a pessoa poder tomar posição. Isso é muito importante, então eu quero preservar. Por quê? Porque se não tiver abelha, eu não vou ter alimento. Perfeito, essa relação. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, como é que foi esse projeto, como ele nasceu. Sim. Então, a partir do momento que a Caína lançou o livro dela, Biologia da Polinização, ela chegou
com a proposta. Vamos fazer um material diferenciado para um público jovem para a gente conseguir difundir a ciência para os jovens, né? Eu, uma amiga minha, a Bruna, a gente acabou abraçando a ideia, com a Caína orientando, a gente acabou escrevendo o livro Ocus Pollen, o feitiço da bruxa. E qual que é o objetivo dele? É trabalhar conceitos de polinização, falar dos sistemas de polinização por abelha, até por lagarto tem, que ele poliniza a flor e ainda come o fruto, faz a dispersão do fruto. São vários sistemas de polinização dentro do livro que a gente trabalha de forma lúdica. O que a gente fez? Misturou uma história com bruxaria, que tem uma bruxa que ela está com um feitiço em duas crianças que ela invade um quintal e mata uma mamangava. Então, como castigo, eles têm que encontrar vários elementos ligados à polinização, que nem, tem que achar uma flor que é polinizada por mosca. Então, na história, eles vão procurando os elementos para poder reverter o feitiço, senão eles vão ser transformados em mamangavas. Que legal. Então, a gente trouxe o lúdico para trabalhar a questão da biologia da polinização. E como é ser escritor? Eu falo que a gente tem que ser um pouco avoado, né? Tem que na cabeça em várias coisas ao mesmo tempo. Mas é um processo criativo, assim, que teve a questão da pesquisa, a Caína orientou tudo, a Bruna, minha amiga, também, a gente fez essa parte da pesquisa, se fundamentou. Porque não adianta simplesmente você escrever sem ter a fundamentação teórica. Literatura, você pode escrever um texto de ficção, não precisa ter relação nenhuma, mas como a gente quis fazer um material paradidático, ou seja, para trabalhar junto com o material didático, então tinha que ter um fundamento científico. Então a gente utilizou o livro da Caína, Biologia da Polinização, e com ele a gente trabalhou os conceitos, trazendo o lúdico para poder agregar as crianças, atrair elas para o livro, né? Entendi, muito bacana. É uma coisa interessante de se ver, assim, o conteúdo reconhecido também, né? Por exemplo, no livro da Biologia da Polinização, ele teve entre os 10 indicados para o Prêmio Jabuti, né, do ano passado. E o Ocus Pollen, né, que o Juliano também tem uma distribuição gratuita, né? Isso é importante dizer. É só você digitar lá no Google, né, Ocus Pollen, que ele vai te direcionar, né, para onde também você encontra. Também está disponível em PDF. Também está disponível em PDF. Que legal. Então, e o Juliano colocou dentro do blog dele, e o livro está com mais de 4.000 visualizações, né? Então, é uma coisa que a gente está realmente conseguindo difundir o conhecimento. Eu acho que isso é o principal, é você colocar esse conhecimento fora um pouco da universidade, né? Levar para o cidadão, porque afinal de contas, né, esse cidadão está pagando os impostos, ele está pagando toda a estrutura ali da universidade, a gente tem que retornar esse trabalho para ele também. Acaba sendo um trabalho de pesquisa, de extensão, de ensino, né, em um conjunto, muito interessante. E como surgiu a ideia, Caína, dessa proposta? De onde veio essa ideia, assim, como professora, criativa? Eu acho que... Agora eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu núcleo familiar. Né? Eu acho que eu fiquei pensando um pouco na minha filha, de tentar mostrar para ela o que eu faço, né? E ela, hoje a Pietra está com 11 anos, né? E eu fiquei pensando na turma dela do colégio, né? E como o que eu faço atingir essas pessoas, né? E eu acho que foi mais tendo essa vivência mesmo, né? Assim, tentar... Essa foi a ideia. E aí eu conversei um pouco com o Juliano, né, sobre isso. O Juliano, dei aula na graduação para ele, né? Sabia dos dons criativos, jornalísticos dele, porque não adianta também eu dar esse projeto para um aluno que gosta mais de ir para o campo, de desenvolver alguma coisa mais técnica, né? Eu precisava de alguém que explorasse, né, a criatividade. E foi nesse sentido. Eu acho que foi um pouco de quero fazer isso, mas sozinha sei que não vou conseguir, né? Então, procurar alguém que eu possa me associar. Eu acho que não foi nenhum trabalho de orientadora e aluno, foi mais de parceria mesmo, né, de colegas de trabalho para desenvolver o desenvolvimento de um produto. Muito foi legal. Essa parceria. Muito legal. E eu agradeci para ela não ter mandado para o campo, porque eu odeio o sol. Que ótimo, né? Eu falo, a gente tem lugar para todo mundo. Para todo né? mundo, exatamente. A gente tem que saber as nossas limitações e as nossas habilidades. Eu acho que é fundamental e saber explorar. E para você, assim, quais foram as maiores dificuldades para escrever? Eu acho que assim,
a grande dificuldade foi tentar buscar a linguagem científica e traduzir ela de uma forma que um adolescente conseguisse ler e se sentir interessado, né? Porque às vezes ele pode ler e falar, entendi, mas não tem aquela vontade de continuar lendo. Então, o que a trama traz? Ela traz uma história em que a pessoa tenta entender o que fim vai levar, né? Será que ele vai conseguir se livrar daquele problema? Vai conseguir achar todos os ingredientes para reverter o feitiço? Então, eu acho que a questão é essa, ele buscar uma coisa que fixa a atenção dele, né? Certo. Foi o que a gente tentou buscar, né? Com certo. Isso. Acho que vocês conseguiram, assim, pelos 4 mil visualizações. Eu acho que é uma coisa que o que me toca, assim, muito, é que para todas as pessoas que a gente apresenta o livro, todo mundo fala, nossa, faltava um produto direcionado para os adolescentes, né? Porque hoje em dia você tem muita coisa para competir, né, Isa? Você tem a tecnologia, né, o iPad, o iPhone, né? E um livro, né, assim... E aí eu acho que vem toda essa parte, é um livro digital, então ele vai estar no iPad, ele pode estar lendo no iPad dele, né? É um assunto atual, então eu acho que veio de encontro com várias necessidades. Assim. Foi bem bacana. Né? E o mais impressionante, que até não comentei ainda com o Juliano, é que recentemente a minha filha faz um curso e ela desenvolveu um joguinho no computador, né, baseado na mamangava visitando flores, né? Então, quer dizer, a coisa foi, né, além eu acho que isso é uma coisa que pode ser transposta aí para várias pessoas, né? Assim, usar o conteúdo para chegar em outros lugares. Com certeza, com certeza. A quantidade de informações e de possibilidades que a gente tem é muito grande, né? É muito grande. Mas parabéns pelo projeto de vocês dois aí, o livro, eu sei que é uma parceria aí com vários outros autores. Sim. Né? E... Nesse livro da Biologia da Polinização são 23 pessoas. 23 pessoas. 23 pessoas trabalhando. E são de vários lugares do país. Até fora do país. Até fora. Que estão fora do país, que desenvolveram seus projetos aqui, mas são, por exemplo, do México e voltaram para o México agora. Entendi. Que legal. Várias colaborações. Tá joia, então. Eu queria agradecer demais a presença de vocês dois. Estão convidados sempre que quiserem vir participar. Obrigada. Tá? Foi um prazer. Obrigada, Juliano. Bom, terminamos mais um programa. Até a próxima. Tchau.